Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ernesto Breze, esse é o EGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Aqui eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador do EGCast, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas atua na área de serviços como segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. Além do nosso podcast, a Abralimp também possui a revista IG Plus. Aproveite para a oportunidade, peço para vocês, aproveitando aqui, para que vocês entrem no site da revista, www.revistaigplus.com.br e dê uma olhada nas reportagens. Eu recomendo a leitura do Tecnologia Transforma o Mercado de Limpeza Profissional. Acesse esse site, é bem legal. Nosso assunto de hoje é automação em tratamentos de água e processos de lavagem. Para isso eu trouxe 2 especialistas aqui que a gente já conversou bastante, quase fizemos um podcast antes de começar o nosso efetivo. E aí eu trago o Márcio da Silva Santos, ele é gestor comercial da EMEC Brasil, e o Leonardo Alves, que faz a supervisão técnica da NTI Equipamentos. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde pelo convite. E estamos aí para bater um papo sobre tratamento de água e o tema, de forma geral. Legal. Leonardo, seja bem-vindo também. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na presença do Márcio, a presença de vocês aqui para a gente conversar a respeito de automação desses processos e tentar ajudar o máximo de pessoas possível nessa área. Legal. Eu faço a primeira pergunta, que está bem ligada para os dois, que é a pergunta sobre sustentabilidade. Então, as automações de sistema de tratamento de água e processo de lavagem com uso de diluidores, por exemplo, trazem benefícios para o meio ambiente. Então, gostaria que vocês comentassem a operação em si e o que traz de benefício para o meio ambiente. Você pode começar, Márcio? Ok. Então, a gente sempre, no mundo de hoje, a gente está muito preocupado no dia a dia, E eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais essa consciência com o meio ambiente, Seja ela da água, seja ela do reciclado, seja ela de forma geral, porque isso vai trazer uma vida melhor lá na frente. E a questão de automatizar, trazer a parte de diluição de forma segura e prática, traz esse conceito de uma diluição segura, uma diluição onde eu não vou perder, onde eu vou ter economia, onde eu vou ter a segurança da pessoa que vai estar manuseando o produto químico que é agressivo. Então, essa prática traz benefício também ao meio ambiente e benefícios operacionais. A partir do momento que eu tiro a ação humana de forma manual e quando eu coloco um sistema que eu tiro isso e treino e capacito ele para trabalhar, ele vai ter uma série de benefícios e vai ter uma contribuição ao meio ambiente também. Como é que você vê, Leonardo? Olha, a automação ela está na nossa vida de uma forma geral, desde de como o elevador funciona até o modo como você controla a sua televisão, etc. Na parte de produto químico não seria diferente, e é essencial que seja assim, porque você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando ali com produtos químicos que precisam ser utilizados de forma correta, pois se não forem feitos de forma correta, vão causar prejudicar o ponto onde ele vai ser utilizado, vai acabar prejudicar as pessoas por onde vão passar. Então, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, de uma piscina. Se você não fizer o tratamento correto, o Márcio pode falar bastante sobre isso, que você não fizer um tratamento correto, você vai causar problemas de saúde nas pessoas. Numa lavanderia, se você não automatizar um processo de lavagem, você não vai ganhar tempo, você não vai ter um retorno correto da lavagem da roupa. Então, todo esse processo de automatização faz parte da indústria e nós, do segmento de limpeza e higienização, não estamos fora disso. Então, a gente tem dispositivos, a indústria de equipamentos nesse setor tem dispositivos para fazer esse processo de automatização e criar benefícios para o usuário final, para quem está operando e para quem está vendendo produto químico. Márcio, dá uma geral de quando a gente fala de diluidores e dosadores. Explica para o nosso ouvinte. O diluidor ele é um sistema que trabalha com instalado numa rede, com uma pressão de água, onde eu vou fazer uma tomada de água
né? Vou criar esse ponto de instalação. Em muitos locais é determinado um ponto onde eu tenho essa pressão. Normalmente na nossa área, lá no DML, onde guarda os produtos. Isso, justamente. E é sempre importante você ter um local seguro, né? Dentro de segurança, para você colocar os produtos químicos, fazer essa derivação do ponto de água, porque a água vai ser o principal agente em fazer o sistema do Venturi funcionar, criar essa aspiração, né, do Venturi produto. é uma tecnologia. É uma tecnologia, é um sistema hidráulico, que quando eu tenho uma passagem de água nele, com uma velocidade, eu crio um vácuo de aspiração e ele aspira uma quantidade de produto dentro de uma regulagem que é feita no próprio diluidor. Vai um kit que você vai regular as diluições, né? 1 para 10, 1 para 100, 1 para 200, né? Conforme você vai utilizar com a recomendação do fabricante de produto. É feita essa calibração, né, dessa diluição. A partir do momento você vai determinar se você vai usar um produto, 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos, né? Desinfetantes, né? Detergentes clorados, multiuso, né? Então a praticidade é muito grande, né? E o ganho de velocidade e de economia, né? O Leonardo sabe muito bem disso, porque isso sendo feito da forma correta, o ganho vai ser enorme. Imagina se eu tiver que fazer na diluição manual, Becker, copinho, manusear. E você sabe que às vezes no dia a dia, na correria, dentro de um hospital, por exemplo, né? Um sistema de diluição tem que funcionar bem, porque você vai ter que fazer desinfecções de uma série de alas dentro do hospital que são importantes. Então, hoje em dia, a norma hospitalar até cobra muito que essa diluição esteja dentro do percentual correto. Porque se ela estiver fora, eu não estou agindo corretamente na ação bactericida, enfim, de modo geral. Se você não fizer a diluição correta, você não está fazendo com que um produto atue corretamente. Ou que ele tenha aquele rendimento também. Muitas vezes a impressão de eu usar o produto puro é o que eu estou ganhando o máximo. E não. Não, isso não é verdade. E tem um facilitador, né? Porque a utilização de diluidor, ele ajuda muito. Veja, se você fosse comprar frasquinhos de produtos multiusos para fazer limpeza, digamos que uma bombona de 5 litros de produto, ela economiza você comprar mais de 500 frasquinhos de produto multiuso, por exemplo. É uma situação. Então, veja o quanto que você está levando. Você está evitando toda uma logística, você está evitando toda a necessidade de você ter um espaço para armazenar. E uma das grandes vantagens de você ter, por exemplo, um diluidor, é que você pode ter regulagens diferentes para cada tipo. Às vezes você tem um produto lá para uma limpeza, em que você precisa ter em vários pontos diferentes da empresa, uma limpeza diferente. Então, um setor onde você trabalha com uma graxa, você precisa de uma diluição mais forte para limpar aquela graxa. Então, você vai trabalhar com diluições de 1 para 20, 1 para 10, para fazer uma limpeza melhor. Agora, um setor administrativo, você não vai trabalhar com uma diluição de 1 para 10, 1 para 20. Até o setor ia ficar muito ruim para as pessoas frequentarem se você trabalhasse dessa forma, porque ia ter um odor muito forte, etc. Então você acaba trabalhando com diluições de 1 para 40, 1 para 50. E essas diluições, essas variações de diluições, você consegue ter no diluidor e utilizando muitas vezes o mesmo produto químico. Então você não precisa ter 4, 5 tipos de produto químico ali dentro do seu almoxarifado. Você tem um produto só, você tem 2 ou 3 diluidores para fazer diluições diferentes para aquilo que você precisa. Pode ter risco de contaminação cruzada aí do produto? Não, ou eu tenho que ter o diluidor separado para cada tipo de produto? O correto é você ter um diluidor separado para cada tipo de produto, tá? Para você evitar qualquer tipo de problema. Você teria um sistema em que você teria uma diluição para cada trabalho que você for fazer. Então, aqui nesse ponto, aqui você vai tirar o desinfetante para limpar a sala do escritório. Aqui você vai tirar a diluição para limpar a mecânica. E aí, por aí você vai trabalhando nesse sentido. Só continuando aqui, porque a gente vai tirando as dúvidas, inclusive. Eu regulo automaticamente? Como é que funciona? Durante a instalação, normalmente o responsável... A regulagem, vamos colocar aqui, claro, né, que seria o percentual de água para o produto, é isso? Que é normalmente que o pessoal fala assim,
quantos litros de produto vai fazer quanto de solução. Então, por exemplo, é 1:10. Então você tem 1 litro de produto fazendo 10 de solução. Esse é o conceito mais ou menos da diluição, a grosso modo. Mas dá para o pessoal entender bem isso aí. O que acontece? Nos diluidores, normalmente hoje tem uma linha muito grande de diluidores. A gente tem desde diluidores manuais hoje no mercado, a diluidores eletrônicos em que você pode regular lá eletronicamente. Mas os modelos mais básicos, aquele que a gente vai encontrar na maior parte dos locais, nos setores de limpeza, são aqueles diluidores que você regula durante a instalação. Então, no momento que o técnico da empresa prestadora de serviço vai fazer a instalação do equipamento, ele vai conectar o equipamento no ponto de água, como o Márcio falou, e fazer a regulagem. Ele tem os equipamentos, né, para fazer a regulagem, que tem que ter uma proveta correta, fez a regulagem, deixou regulado, pronto. Ali a pessoa começa a utilizar da forma que precisa. É claro, tem ali os pequenos problemas, né? O Márcio falou assim, tem a questão da pressão da água. Diluidores manuais, eles trabalham com pressão de água para funcionar, através do sistema que o Márcio comentou, de Ventures. Se você não tem pressão de água adequada, você vai ter alguns problemas. E isso aí é uma parte um pouco mais técnica que tem que ser tomado alguns cuidados no processo de instalação. De água, por exemplo, que a Sabesp manda, ela é padronizada? Não. Tem muita perda de carga, né? Quando você lembra chega num caminho, você vai medir a pressão é baixa, né? Vocês lembram que teve alguns anos atrás aqui em São Paulo que a Sabesp fez uma redução de carga de pressão nas linhas, porque ela descobriu que se reduzindo a pressão de água do sistema, você reduz a quantidade de perda de água em vazamentos. Isso afetou muitas empresas que tinham diluidores instalados, né? Por isso que hoje em dia até o pessoal às vezes evita instalar o diluidor na rede da Sabesp por causa desse tipo de variação. Eles preferem fazer o quê? Instalar os diluidores na caixa d'água do cliente, porque é certeza que sempre vai ter água. E com aquela pressão adequada que ele precisa. Legal. Márcio, como as bombas dosadoras e os instrumentos de monitoramento podem otimizar o processo aí de tratamento de água em geral? E aí a garantia, né, de qualidade de água tratada, redução de custos. Você estava falando aí do condomínio, do seu condomínio, né? Isso, né? Eu estava comentando sobre o condomínio, né? Então, tem praticamente 8 anos que eu moro lá. E o primeiro evento que teve, que a piscina ficou verde, né? O síndico veio, cara, eu tô desesperado, né? Eu já tinha conversado, falei, não, a gente mexe com tratamento de água. E agora? Eu falei, olha, eu tenho uma solução para você, que é você automatizar. Então, quando vem o nome automação, é como o Leonardo falou, cria sempre aquela, mas o custo, né? O custo. A primeira pergunta que o pessoal fala, quanto custa? Né? E aí eu falei, olha, o custo é esse, o sistema funciona assim, assim, assim. Só que esse problema você vai eliminar, porque o conceito da automação é fazer essa gestão de dosagem de forma automática e controle, e o funcionário que ia estar aqui para fazer isso de forma manual, ele vai estar livre para fazer outras operações dentro do condomínio. E aí implantamos o sistema e tem 8 anos que trabalham com bombas dosadoras, sensores de pH, sensor de cloro, que monitora a partir do momento que o sistema de filtração liga, por exemplo, às 6 horas da manhã, esse sistema já entra em operação e vai, por exemplo, até às 10 da noite, que é o tempo de filtração, e desliga. E aí, quando eu desliguei o sistema à noite, eu ainda estou com o residual, passa toda a noite, a madrugada. No outro dia eu já inicio, não é que eu estou com 0 de residual de cloro. Eu já estou com uma parte do cloro ali, porque eu já não tenho mais sol, ele já não tem mais aquela ação do raio ultravioleta que quebra a sua molécula, e aí à noite ele mantém o residual, no outro dia eu tenho um residual próximo do ideal, o sistema volta a funcionar e eu volto nesse sistema looping a fazer essa correção em automático. Então aí eu mantenho a minha piscina, a minha água com qualidade sempre ideal aos usuários, né? Evitando uma série de problemas, né, para quem utiliza. Dentro disso, quando a gente coloca esse meio de automação, a própria Sabesp, uma estação de tratamento de água, eu tenho que ter as bombas dosadoras para fazer o processo, né, de captação da água bruta, fazer a floculação, decantação, filtração, no final tem que dosar o quê? Cloro e flúor.
Para chegar na nossa residência. Para chegar na nossa residência com residual. Isso é feito com sistemas de bombas dosadoras. Né? E aí hoje tem a automação que faz a análise do cloro e do flúor e comanda as bombas dosadoras para trabalhar de forma automática. Você pode fazer a gestão à distância desse sistema? Hoje você assim, pode construir sistemas de automação, seja ele com supervisórios à parte, né? Onde você vai fazer a comunicação com os equipamentos de leitura, e você pode jogar isso na nuvem e ter acesso no celular, no tablet, no notebook, e fazer esse controle bidirecional, que é você agir sobre os dados e tirar relatórios e usar isso como dados de estudo, né? E para melhorar a qualidade e dar segurança à água que está chegando nas residências. Isso gera economia para o condomínio, para o clube, para a entidade? Fazendo a relação do uso que a gente está falando, manual para o automático, o manual você sempre gasta mais. A partir do momento que eu automatizo um processo, quem me está dando a resposta é o sensor. Então ele vai falar, olha, preciso de um pouco mais de cloro. A bomba volta a injetar o cloro. Né? Então, quer dizer, eu estou dosando uma quantidade sempre que necessário. E não dosando todos os dias de forma sem controle. Tirando que você, em sistemas muito remotos, por exemplo, de bairros que são distantes, quando você vai para a parte do interior de São Paulo, você melhora a logística, a emissão de poluentes, você não vai ter que ir todos os dias o operador para ir lá monitorar o residual de cloro, de flúor. O que isso vai trazer? Economia de combustível, economia e consciência também ambiental. Porque eu tenho como fazer um estudo de redução de custo nesse sentido, com a automação. Eu acho que a principal coisa que você falou aí, que eu achei interessante é essa questão, é o estudo. Muitas vezes a pessoa coloca aquele impedimento de automatizar porque ela quer ver o custo, aí ela vê um custo que é relativamente alto inicial, só que ela não consegue identificar como ela vai abater isso durante os anos. E assim, essa questão de você monitorar, saber como que tá e poder agir antes que aconteça o problema é interessante. Por quê? Porque você vai economizar numa gestão de correção depois. Por exemplo, que a gente sempre fala, sempre vai quebrar no sábado à tarde. Nunca vai quebrar na terça-feira de manhã, vai sempre quebrar no sábado à tarde. Você vai ter que deslocar uma equipe, você vai ter que ter alguém sempre com o celular aguardando uma ligação. Então, o processo de automatização com monitoramento, ele gera muitos benefícios. Você consegue saber antecipadamente o que está acontecendo, como que vai acontecer e tomar atitudes em relação a isso, né? Poxa, olha, tá tendo muito problema, essa bomba está trabalhando demais. Por exemplo, quando você está trabalhando com equipamentos de diluição, você ter totalizadores dentro do seu equipamento que te indicam o quanto aquela bomba já dosou de produto é uma sinalização de que está na hora de trocar o Celastic do equipamento. Então, por exemplo, poxa, mas o Celastic estourou de repente. Não, ele não estourou de repente. Qual foi a última vez que passou para lubrificar o equipamento? Quando que foi que o técnico foi lá? Então, todo um sistema de gestão que você pode monitorar esse tipo de coisa permite com que você trabalhe com mais eficiência. Então vamos lá, por exemplo, o Celastic está trabalhando num determinado local, ou para dosar cloro, ou numa lavanderia, por exemplo, há 2 anos. Ele já dosou uma quantidade absurda de produto químico. Será que não está na hora de trocar? Não, mas espera aí, o Celastic não rasgou, eu vou trocar antes de rasgar? Sim. Porque ele pode rasgar na lavanderia, por exemplo, à noite, em que eu vou ter que deslocar alguém à noite ou parar a lavanderia à noite para ir dar uma manutenção. Então, os sistemas automáticos e você conseguir fazer todo esse monitoramento ajuda muito nesse sentido, nessa prevenção. Você acaba economizando, né? Então, você monitorar esse tipo de coisa acaba gerando uma economia para o fabricante de produto químico, para o gestor da lavanderia, o gestor do condomínio, que eu acho que é interessante isso, e você consegue ter uma qualidade no que você está prestando de serviço melhor. Você consegue antecipar algumas coisas. Márcio, você falou em piscina e tal.
Por exemplo, é claro que muitas empresas do setor de serviço prestam esse tipo de serviço, né, de piscineiro, né, como a gente estava falando, jardinagem e tal. E nos hospitais, como é que é feito esse controle de água, por exemplo, onde você tem que ter um controle, não que não todos os lugares não tenham que ter, mas quando a gente fala hospital é sempre um pouquinho diferenciado, né? Dentro desse segmento, o pessoal acaba seguindo muito uma portaria, né? A nossa portaria aqui hoje atual é a 888, que rege uma série de parâmetros que devem ser estabelecidos à água potável, né? Isso tem para os efluentes, para água potável. Então, no segmento, por exemplo, de piscina, né, fazendo um gancho, eles olham muito essa portaria, que não é a que dá o parâmetro de construção. Eles seguem uma norma da ABNT. Mas é dessa portaria que vem os dados. E no hospital é a mesma coisa. Então, eu tenho um reservatório de água, eu tenho um poço artesiano. Eu não posso pegar essa água do poço, transferir para o meu reservatório, por exemplo, apoiado ou superior, sem injetar um residual de cloro. Porque você imagina, aquela água está sendo distribuída no hospital, tem uma série de pessoas com as suas enfermidades ali, e ela tem que estar protegida, né? Então, é super importante já começar a atender a portaria. Lógico que dentro, no hospital, tem as normas hospitalares, tanto da água como do descarte do efluente. Fazendo um gancho no hospital, eu tenho um sistema de hemodiálise. Precisa de água. Água super tratada, né? E aí tem sistema que faz esse tratamento e aí entra a parte de automação, de dispositivos e de análise dessa água. Quer dizer, seria o descarte da água sendo tratada... Na verdade, a água que vai para o sistema de hemodiálise, ela tem um sistema de tratamento diferenciado, porque aquela água é utilizada no sistema da hemodiálise, no tratamento que é feito do sistema de hemodiálise. Então, tanto da entrada como do descarte, tem que ser feito um tratamento. Isso no segmento hospitalar. Então, é super importante que eu faça desde a entrada da água e desde a saída, né, o seu tratamento correto. Né? E a automação, com certeza, pode atender muito bem, né, em todos os sentidos. Né? Hoje se fala muito, posso furar um poço e já tomar água desse poço? Primeiro é importante você fazer uma análise físico-química para ver se você pode tomar essa água. É interessante porque, veja, mesmo se você for furar um poço lá no meio do mato para pegar água, para lavar as paredes de um frigorífico após um determinado trabalho de abatimento de ave, frango, porco, que seja, não é assim também. Eu não posso furar a água, pegar a água e usar. Existe toda uma normativa que tem que ser seguida, e se você não seguir essa normativa, você pode ter sérios problemas, tá? Então, não basta você ter furei um poço. Meu poço, que normalmente o pessoal mede o poço por metro, né? Ele chega assim, não, mas meu poço é bom, ele tem 200 metros. Não, seu poço é bom. Só que você tem que fazer uma análise dessa água, tem que saber para que você vai usar. Para beber? Não, não é para beber, é para limpeza apenas. Hoje usa-se muito, tá? Principalmente em frigoríficos, laticínios, você usa muita água. Muita água. Então, normalmente esse pessoal tem poços artesianos e vão utilizar essa água desse poço artesiano para fazer a limpeza. Mas eu posso pegar essa água e simplesmente jogar ela lá? Não. Você tem que tratar ela. E se você falhar nesse tratamento, você vai ter problema com o Ministério da Saúde. O pessoal, a gente vê muito aí nos condomínios, né, quando placas, né, de reuso de água, né? Isso faz parte do processo? Como é que funciona? Olha, normalmente as construtoras atualmente, elas entregam dentro do projeto sempre os pontos de captação de drenagem de água e leva a um reservatório. Eu posso tratar essa água? Você pode colocar um sistema com um tratamento, com uma filtração, uma injeção de cloro, porque é importante para você eliminar a matéria orgânica que vai ter formação nessa água, e você tem uma bombinha que você vai fazer o recalque, né, dessa água e utilizar para lavagem do piso, né, jardinagem, né? Então você já começa com a consciência de aproveitar a água de chuva para você utilizar dentro do condomínio, né? Então
E nos condomínios, normalmente, as construtoras já entregam para que tenha essa consciência, né? E lógico que a caixa tem um volume, se choveu muito vai saindo pelo ladrão, mas normalmente tem uma caixa, dependendo do empreendimento, 20 mil, 30 mil litros, que você pode fazer um tratamento simples, barato, e reutilizar essa água para essas aplicações fora. Isso vai gerar uma baita de uma economia, porque o que se gasta muitas vezes em jardinagem, limpeza, é muita água. E você ter essa água em condições, né? Porque você imagina, 20 mil litros de água parado lá, dias. Se você não colocar produto químico lá, se você não tratar, você vai começar a feder. E você vai ter que jogar aquilo fora. Então, assim, tem essa preocupação. Os condomínios têm que pensar nessa situação também. Né? Tenho lá, estou armazenando água. Daqui a pouco aquilo ali começou a feder, você vai ter que descartar aquilo ali, não serviu de nada, todo o trabalho que você fez. Leonardo, você encontra dificuldade aí, né, quando a gente fala na utilização, na capacitação da equipe? Olha, hoje a NTI, ela tem uma preocupação muito grande com a capacitação dos técnicos que vão trabalhar na área. Então hoje a NTI ela tem um canal no YouTube com vários vídeos explicando como fazer e como regular os equipamentos que a gente tem e como fazer as instalações. E sim, hoje existe uma dificuldade técnica nesse sentido muito grande. Então, é difícil você encontrar pessoas qualificadas, então a gente tem que treinar. Tá? E do lado do usuário, né? Da equipe de limpeza, por exemplo, né? Inicialmente você tem uma certa resistência a utilizar o equipamento. Você chega no local, você vai fazer uma automação, vai fazer uma primeira instalação, existe uma resistência inicial. Então as pessoas se assustam com aquilo que está vendo, acham que vão perder o emprego. Então isso é uma das principais preocupações. A pessoa que cuida da limpeza, ela vai olhar para você e falar assim, mas isso vai tirar meu emprego? Não vai tirar seu emprego. Pelo contrário, vai facilitar a sua vida. Vai te dar segurança na utilização dos equipamentos. Então você tem uma preocupação de como que você vai utilizar o produto químico. Mas depois de um tempo, você consegue vencer essa barreira. Tá? Eu acho que conversando, treinando, a gente percebe que quando você pega e treina essas pessoas e elas começam a fazer parte, se sentir fazendo parte do sistema, elas entendem aquilo que ela está fazendo e começam a fazer de forma melhor. Que elas começam a compreender que elas não estão fazendo por fazer, mas sim elas estão fazendo para agregar algo. Então eu sempre, nos meus treinamentos, eu converso com o pessoal da parte técnica e da parte de vendas, eu explico. Olha, é interessante que na hora que você estiver fazendo a implementação, chama o pessoal para conversar, explica detalhadamente o que vai ser feito. Não simplesmente entrega aquilo. Se você chegar e entregar e falar, está instalado, não vai sair. Vai dar problema, vai dar assistência técnica, vão usar de forma errada. Agora, se você integra as pessoas, explica por que aquilo está sendo feito, como que aquilo vai melhorar a vida dela, no trabalho dela, é diferente. Né? A pessoa aceita de uma forma melhor. E para a própria segurança dela também, né? Sim, com certeza. O manuseio do produto químico é uma coisa muito séria. Estou há 20 anos no mercado, a gente já viu muito acidente grave com isso, né? Pessoas machucando a vista, queimando a pele. Então assim, mas usa EPI, certo? Você usar EPI é o fundamental. Sim, o básico. Básico. Você não começa. Primeiro que você não tem que abrir a bombona de produto se você não está usando EPI. Mas veja, para que a pessoa vai mexer na bombona de produto? A bombona de produto tem que ficar ali no canto dela. Quem tem que tirar o produto lá de dentro e fazer a diluição de forma correta são os dosadores e os diluidores. Ali, a pessoa não tem que ficar fazendo esforço físico para virar a bombona de produto. Isso está errado. Isso é uma forma totalmente errada de trabalhar. O produto químico tem que ficar no cantinho, alguém abre, conecta a mangueira de produto químico lá dentro e a pessoa só vai lá do outro lado apertar um botão para sair a quantidade de produto que ela precisa. Acabou. O contato da pessoa vai ser já com o produto diluído
e com menos riscos de acidentes de trabalho. E a gente vê muitos acidentes de trabalho por aí por mau uso de produto químico. Você tem essa mesma dificuldade? Na verdade, o que o Leonardo está falando é super importante, formação. É como às vezes você entrega um sistema em automático, é uma Ferrari e uma pessoa se assusta. Então você tem que formar, contar uma história, vir com um caminho passo a passo, passo a passo, para que ele se integre ao sistema e vai entender que ele é importante para o sistema, né? E o facilitador dele hoje é o equipamento, né? Quando a gente fala de acidente, se a gente buscar aí algum tempo, vocês já devem ter escutado daquele acidente, por exemplo, uma piscina em Campinas que, por mistura de produto químico na adição manual, teve uma reação. Nossa, não sabia. E morreu um nadador na piscina. Sério? Não sabia dessa. Porque são produtos têm as suas incompatibilidades. Então ele fez uma mistura que gerou um gás, né? Porque se eu pego o cloro e misturo com outro ácido, eu gero um gás e esse gás é super potente. E jogou na piscina. O ambiente todo fechado, né? Piscina de academia. E veio a morte de uma pessoa que estava usando. Então é super importante ter a consciência que eu não posso fazer esse tipo de ação se eu não tiver um treinamento e desde a parte química e da aplicação. Você tem algum estudo de retorno de investimento? Quer dizer, eu vou lá no meu condomínio, tá certo? Você está falando, eu estou pensando aqui lá no condomínio. O investimento e o retorno do investimento, além de todos os benefícios que você já colocou aqui. Lógico, depende da capacidade. Sim, a gente sempre fala da capacidade da piscina que vai determinar qual a capacidade do equipamento. Os sensores em si são os mesmos, o que vai mudar é a capacidade de dosagem. Mas dentro dos estudos que a gente tem, em torno de 8 a 10 meses você faz a recuperação do investimento. Você tem algum dado? É a média mais ou menos assim. Mesmo investimentos maiores, como lavanderias, por exemplo, normalmente é essa média de retorno, um pouco para mais, um pouco para menos. É o que ele falou, o Márcio falou, vai depender muito do tamanho daquilo que a gente está falando. Muitas vezes um cliente que consome muito, o retorno do seu investimento é até mais curto. Mas dependendo de um cliente que consome pouco, né, uma quantidade menor, às vezes o retorno de investimento demora um pouco mais. Só que assim, nesse ponto é importante o seguinte, a utilização do equipamento é sempre importante você pensar também, além da questão de retorno, mas a questão da fidelização do cliente. Um sistema de automatização desse, instalado, bem ajustado, funcionando reloginho, tem por que o cara querer trocar você daqui a 1 ano, 6 meses? A não ser que, não sei, por algum motivo, o produto esteja muito fora, mas um sistema bem instalado, ele vai se manter no cliente por muito tempo. Eu tenho um cliente com equipamentos instalados no mesmo cliente, na mesma máquina, há mais de 15 anos. E a pessoa, a tiazinha, não deixa tirar o equipamento de lá. Quer dizer, o ganho é para quem contrata e quem presta o serviço. Quer dizer, vamos dizer, as limpadoras, o cliente ganha. Dentro do sistema. Até o próprio fabricante de produto químico, porque está usando de forma correta o produto dele. Exato, não tem desperdício. Mas todo mundo ganha mesmo, é o meio ambiente, porque você não está desperdiçando água. Descarte em excesso de produto, né? Que você acaba... Que vai para a rede de esgoto. A prefeitura, por exemplo, no tratamento do efluente que chega, você tem... Quando você usa produtos químicos de qualidade, você tem a dosagem correta de produto químico, você não tem excesso. Existem alguns casos que você pode pesquisar que você vai ver muitas prefeituras tendo excesso de espuma na estação de tratamento de esgoto, porque alguém usou produto químico de forma inadequada lá em cima e está chegando aqui espuma demais. Né? Então, todo mundo ganha quando você trabalha com sistemas automáticos, com sistemas que
que fecham ali o caminho correto para você usar o produto. Quer dizer, todo esse gerenciamento só traz produtividade, ganho financeiro e satisfação do cliente. Porque se você voltar um tempão atrás, todo mundo era na canequinha, né? Produto em pó. Não é tão tempo atrás assim, né? Não, vai. Posso falar mas que eu acho que ainda mas era assim. um pouquinho. Mas eu lembro que teve uma automação que o pessoal pediu para colocar um controlador para dar o aviso sonoro que tinha que naquele momento colocar o produto. Já com isso, foi maravilhoso. Né? Quando tinha um alarme, opa, tem que colocar lá o sabão. Pum, né? Porque antes não tinha coordenação de tempo. Água. Imagina uma lavanderia Quantidade de peças. lavando 10 toneladas hoje sem controlar o nível de água, sem controlar tempo. É totalmente fora do controle. Insano, né? É insano porque você perde água, você perde tempo e você não produz e gasta muito produto. Então, o que fez a automação com as bombas dosadoras e os controladores dentro da lavanderia hospitalar, hoteleira, de modo geral, né, foi isso. A gente só fala isso, mas tem restaurantes, tem clubes, tem... A máquina de lavar louça, que você coloca, né, para dosar o detergente secante, é uma automação, né? Porque você fica indignado quando você vê uma pessoa com a torneira aberta, lavando o prato. A economia de água que você tem com uma lavadora de louça é absurda. A jateadora, né? Acho que é 1/10, né? Comparado com a vazão de água de uma mangueira, né? Exatamente. Porque você tem uma lavagem mais eficaz, uma qualidade melhor e você está economizando água, economizando produto. E às vezes até economizando uma pessoa que teria lá esfregando a louça e pode estar ajudando no buffet, ajudando na cozinha. Então você consegue colocar os funcionários de forma melhor dentro da sua organização. Às vezes o empresário não consegue ver isso, né? Às vezes não é só uma questão de não ver, mas às vezes é uma questão de, muitas vezes não entregam opção para ele. Eu já tive casos de atender clientes que ele fala, putz, mas eu não sabia que dava para fazer desse jeito. Dá. Pô, mas isso aqui vai me economizar muito. Esse podcast vai ser mais esclarecedor do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, existem muitas soluções de automação para problemas. Um exemplo, eu atendi uma pessoa ontem que ela estava com problema de diluição e que ela precisava diluir lá de uma forma um pouco diferente. Eu falei assim, não, mas tem um equipamento que pode fazer assim, 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 dessa forma. Tem? Sim, dá para fazer. Isso aqui fica de forma automática. Putz, mas isso vai me tirar muita dor de cabeça. É incrível, porque é interessante as pessoas virem conversar com nós da parte técnica, muitas vezes, das empresas, porque às vezes a pessoa olha aquele serviço sendo feito há 10 anos, 20 anos, 30 anos, do mesmo jeito. Tá falando com o nosso assistente ali, ó. Aí o cara tá lá apertando o parafuso todo dia. Daí você fala, parceiro, mas vamos lá no Mercado Livre, vamos ver aqui, ó. Tem uma parafusadeira aqui que eu acho que vai ajudar você. Aí você já você automatizou o processo do aperto do parafuso. E nós, da parte de fabricantes de empresas de equipamentos, estamos aqui para tentar auxiliar ao máximo isso, tentar gerar soluções. Márcio, vocês ganharam aí no ano passado o reconhecimento do ESG, né, na parte social. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa conquista e parabéns pela conquista. Então, essa conquista vem porque a gente desenvolve um trabalho na região de São Bernardo do Campo, na parte social. Então, é trazer o jovem aprendiz para dentro da empresa, capacitar ele, formar, treinar. E dentro dessa formação, a gente sempre dá muito prioridade à região de São Bernardo para as pessoas que vão ter o primeiro emprego ou uma nova contratação. Né? Dentro dessa pesquisa, eles levam muito isso em consideração. E internamente, a gente desenvolve trabalhos, né, de capacitação, por exemplo. Todo time hoje recebe aulas de italiano, que a empresa é italiana, então todos eles recebem aulas de italiano. Né? Então é justamente para quê? Para trazer o Brasil e a Itália junto, para que tenha um conforto também com o pessoal da matriz, né? De ter o mesmo idioma. Isso traz uma série de vantagens para a gente também, e traz cultura.
aos colaboradores, né, também. Dentro disso a gente vem crescendo e já com o conceito de meio ambiente, recuperação de água de chuva, a gente já tem uma caixa d'água com recuperação de água de chuva, o tratamento. Então a gente hoje tem dentro da empresa pontos que a gente utiliza a água de chuva, né, para reduzir o consumo, também favorecer o meio ambiente. E recentemente a gente implantamos até agora painel solar. Então hoje na sede hoje a nossa energia é toda através de painel solar, né? Então isso foi uma construção, foi dentro de um evento que nós ganhamos esse prêmio, né? E aí a tendência é crescer cada vez mais, né? E trazer essa integração, né, à região também. Muito legal, parabéns. Obrigado, muito legal. Bom, acho que a gente conseguiu aí trazer para o nosso ouvinte, né, muita informação. O pessoal já sinalizou que temos que passar rápido, acabou. Bate-papo seguindo. Foi legal, foi um bom bate-papo. Vamos lá. Bom, eu, em nome aí do Ricardo, né, o presidente da Abralimp, queria agradecer a vocês dois por disponibilizarem. Você veio lá de Indaiatuba, você veio de São Bernardo. É distante. É pertinho, mas o horário... E eu queria agradecer aí a participação de vocês, assim, falar que foi muito bom. Eu acho que a gente trouxe, né, para o nosso ouvinte informações bastante relevantes. Márcio, queria suas considerações finais. Bom, muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite. Né, me coloco à disposição aos espectadores, né, que estão, né, que vão assistir esse podcast. Espero, né, no futuro estar participando de outros temas que for necessário, me coloco à disposição, a EMEC também. E mais uma vez, obrigado, e se tiver algum tema novo para bater papo, a gente está à disposição. Legal, vamos sim, com certeza. Leonardo? Bom, eu queria agradecer muito a presença aqui, estar aqui presente com vocês. Conhecer o Márcio, fazia tempo que o pessoal falava bem dele, ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fico feliz aqui em conhecê-lo. E estamos à disposição, sempre que precisarem da gente para qualquer tipo de treinamento, conversar sobre equipamentos. A gente vive disso, eu estou há 20 anos nesse mercado, vivendo disso, então a gente gosta disso, a gente gosta do que faz, a gente gosta de atender e a gente está à disposição de vocês para precisar. Vocês dois são parceiraço da Abralimp, né? De patrocínio. Eu lembro quando eu fazia os cursos, a gente... Muito tempo. Da Abralimp. Muito tempo. Muito bem, senhores. Em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, eu agradeço aí a presença do Márcio da Silva Santos, Leonardo Alves, que aqui no nosso EGCast, e o podcast da Abralimp. Conheça também na Abralimp, a Fundação Abralimp. A gente falou bastante hoje sobre cultura, né, sobre a importância de levar treinamento. Entre no site uniabralimp.org.br, veja a grade lá, a programação. Acompanhamos esse episódio nas principais plataformas. Eu fico por aqui, agradeço a todos aí, agradeço vocês dois mais uma vez. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até lá. Tchau. Um abraço.